Olá, eu sou Marcelo Souza e quero te convidar para participar do curso Consciência Quântica. Eu criei esse curso porque eu fiquei observando as pessoas fazendo os meus cursos, curso do Rodrigo, os cursos da Karina, com vontade de trabalhar, com vontade de atender, né, seja de forma profissional ou não, e não saber direito por onde começa. Tá? Então, esse curso é um curso mais avançado, já é o segundo passo, né? Mas é um curso que vai ensinar você a todos os procedimentos, né? Toda a rotina, tudo que acontece dentro de um consultório. Eu criei baseado na minha experiência, tá? De alguns anos, né? De mais de 10 anos de atendimento. E é um curso muito legal. E o mais legal desse curso é que ele serve tanto para quem quer trabalhar na área, né, se aprofundar, aprender a rotina, aprender o dia a dia de um consultório, como para quem não quer trabalhar, não quer atender, mas quer se aprofundar, quer entender melhor alguns assuntos que a gente não consegue aprofundar tanto em determinados cursos. Tá? Então eu criei esse curso para ensinar uma rotina de atendimento e também para aprofundar em alguns assuntos. Então esse curso é muito legal, tanto para quem quer se profissionalizar, tanto para quem quer atender só é, é, família ou amigos ou os cachorros, né, gatos, enfim, é, como para quem quer simplesmente estudar, tá? Então, nesse curso eu vou explicar bastante, tá? Desde o começo do dia a dia, né? Assim, quando você chega para trabalhar, né? O que você faz? Então, desde o começo até os assuntos, até os temas, até o que acontece dentro de consultório, tá? Por exemplo, eu vou ensinar como preparar a sala, tá? Como você configurar a sala, a tua sala de atendimento, aonde você atende, tá? Como configurar a maca onde você atende, ou o chão, não sei. Como configurar a sala, tá? Eu vou ensinar como você se proteger como terapeuta, como você proteger também a sala onde você atende, como você proteger a casa, tá? Porque não adianta só você se proteger ou proteger só a sala, você tem que proteger a casa também onde você está. Tá? Se você tem um espaço próprio, tá? Onde só você atende, então você tem uma configuração que você pode fazer e um tipo de proteção que você pode fazer que seja mais duradoura. Tá? Se você tem um espaço e que não é só você que atende, que tem outras pessoas que atendem, né? Ou você tem, é você e um sócio, ou uma sócia, não sei, tem uma outra forma de configurar. Se o teu espaço você loca salas para outras pessoas, tem uma outra configuração. E tem várias dicas, inclusive, nesse caso. Se você loca uma sala dentro de um espaço, tá? Você vai lá e loca, sei lá, você atende esporadicamente, ou você atende uma vez por semana, duas, enfim. Você chega num espaço que não é seu e vai fazer um atendimento. Então, tem uma forma de você configurar essa sala, de você precisa aprender a limpar essa sala antes de atender, tá? Configurar a sala, proteger a sala e deixar a sala isolada. Então, tem várias dicas, várias coisas que você pode fazer nesses casos. Tá? Eu vou ensinar também como você preparar e proteger quando você atende em domicílio. Então, você tem que preparar e proteger a casa onde você vai atender. Tá? Como atender à distância. Tudo que acontece num atendimento à distância, tá? Os riscos de acontecer, os riscos de um atendimento à distância, como se proteger em um atendimento à distância, né?
Se você atende na sua casa, tá? Se você, na sua casa você tem lá um quarto, né? Uma edícula lá que você deixou separada para atender, tá? Então tem uma configuração diferente também e uma proteção diferente. Se nessas casas que você atende ou na sua casa tem animais, né? Cachorro, gato, então você tem que aprender a configurar eles, a proteger eles, tá? E aprender também a fazer a limpeza disso tudo. Sempre que você termina um atendimento, sempre que você termina o dia de atendimento, tá? Como fazer para limpar? Para você se limpar, para limpar a tua sala, para limpar a casa, para limpar a casa do atendimento em domicílio, tá? Então, são dicas que eu vou dar muito legais, muito importantes. E é um curso bem dinâmico, é um curso bem participativo, tá? Onde a gente conversa bastante, troca bastante informação, tá? Eu vou falar também sobre a preparação do terapeuta, tá? Que tipo de hábitos vão ajudar ou vão atrapalhar no seu trabalho, tá? E aí vai envolver muitas coisas até polêmicas, né? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Falar de tipos de alimentação, se precisa, se não precisa, determinadas roupas, né? Se precisa, se não precisa, enfim. A gente vai falar bastante sobre isso e vamos falar também sobre conduta e vamos falar sobre ética, que é muito importante. Ética, tá? Quando você atende alguém, tem algumas coisas que você tem que seguir, tem alguns passos, tem situações que você tem que levar em consideração, tá? Com relação a respeito, com relação a julgamento, a pré-julgamento, julgar, não julgar. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Vamos falar de algumas normas até sobre o guardião da casa. Você sabia que a casa tem um guardião? Você sabe que ele pode te ajudar ou te atrapalhar? Você sabe como se comunicar com ele? Como lidar com isso? Então a gente vai explicar também sobre isso, tá? O guardião da casa. Como que você vai agir nesses casos que eu citei, tá? Quando você loca uma sala ou quando o espaço é seu, tá? Como lidar com o guardião e trazer ele para o teu lado, fazer com que ele ajude você e até com que você consiga reforçar a energia dele, para que ele proteja a tua casa, para que ele faça as coisas, ajude para que as coisas fluam mais, né? A gente vai falar também sobre ficha de avaliação, tá? Conhecida como a ficha de anamnese. Eu vou ensinar como você fazer uma ficha sua, de acordo com o que você trabalha, de acordo com o que você quer saber. Eu vou explicar a importância dessa ficha, tá? A importância até legal dessa ficha, por que você deve utilizar essa ficha. Eu vou falar também, dar algumas dicas, né, de diagnose. Então, dar algumas noções para você de diagnose, tá? Eu não vou explicar técnicas de diagnose porque não daria nesse curso. Para isso eu tenho até um outro curso, que é o Método ROM MTC, onde a gente fala mais sobre diagnose, tá? Mas eu vou ensinar você, dentro do que você já sabe, dentro do que você já conhece, tá? Algumas dicas, algumas técnicas rápidas e práticas de você fazer diagnose. Como com pêndulo, por exemplo. Você usando um pêndulo, você pode fazer algumas coisas, ter algumas ideias do que está acontecendo com o teu cliente, ter algumas ideias do que está acontecendo com aquela pessoa para poder ajudar ela melhor, tá? A gente vai explicar também, vai conversar sobre cobrança. Por que você deve cobrar um atendimento? Que isso ainda é uma coisa que algumas pessoas, isso é antigo, vários alunos meus já conversaram comigo sobre isso, dizendo que não se sentem muito à vontade, né, em cobrar, não sabem quanto cobrar.
E assim, se você não sabe quanto cobrar, você acaba até desvalorizando o seu trabalho. Tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Por que você tem que cobrar o teu trabalho? Tá? Isso é muito legal. E isso, gente, não é só para quem atende profissionalmente, não. Tá? Existe uma troca energética aí necessária. É preciso haver troca. Tá? No universo, nada é só de mão única. Tudo vai e volta. Tudo é uma troca. Então, é necessário que haja uma troca energética. Tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais durante o curso. Tá? Outra coisa que às vezes acontece em consultório, as pessoas ficam não sabem como lidar muito, tá? É que às vezes o teu cliente relaxa de uma forma, ele entra num estado alterado de consciência determinado que facilita a incorporação. Então acontece sim, tá? Às vezes alguns clientes acabam incorporando. E aí como que você faz? Como que você lida com isso? Então é outro assunto que a gente vai conversar e eu vou ensinar principalmente como evitar a incorporação do cliente, tá? Que é mais importante do que lidar com ela depois que acontece, tá? Isso acontece sim, viu, gente? A gente vai falar de obsessores, vou explicar as várias qualidades dos obsessores. A gente vai falar de obsessor terrestre e vamos falar de obsessor extraterrestre também. Tá? E aí, como lidar com isso? É importante entender que tem alguns tipos de obsessores e tem obsessores que não são do mal. Tá? Então, a gente tem que saber lidar com isso. Se você souber lidar com isso, você deixa o medo de lado. Então, o importante é você entender, é você aprender sobre isso, justamente para não ter medo e saber como lidar. Tá? A gente vai falar sobre a diferença, por exemplo, de obsessores para sofredores, que muita gente acha que é a mesma coisa. Vamos falar de larvas astrais, que é uma coisa super comum e com certeza você pisa nisso todo dia, tá? Porque as larvas estão espalhadas aí pela rua, calçada, enfim. Estão nas casas, enfim. Então a gente vai falar de larvas astrais, né? Como lidar com isso, como limpar, como resolver. Vamos falar de um assunto novo, razoavelmente novo, tá? Que são os parasitas astrais. Os parasitas que ficam grudados, tá? Em alguns corpos sutis. Como lidar com isso, né? Como fazer. A gente vai falar de magias, que aparece muito em consultório, tá? O cliente chega e ele tem lá uma magia, fizeram alguma coisa para ele, ou enfim, magias do passado, que às vezes que a pessoa mesmo fez em outras vidas e ainda tem alguns resíduos ou alguma coisa ativada ali por algum motivo, tá? Então, como lidar com magia? Que tipo de hierarquia você pode pedir para te ajudar em determinados tipos de magia? Vamos falar de maldição também, algumas que eu tive contato em consultório e outras, enfim, como lidar com algumas maldições, que é diferente de magia, tá? A gente vai falar mais profundamente também de chips e implantes, como identificar, como tirar, que hierarquias vão poder te ajudar, que são especialistas nisso. Hologramas, tá? Contratos, né? Os contratos que a gente fala tanto em curso, a gente vai falar mais detalhadamente, tá? A gente vai se aprofundar mais, falar de miasmas e elementais, né? Que é o mais comum em consultório hoje, miasmas e elementais. A gente vai falar um pouquinho, falando em contratos também, acaba falando sobre a abdução. Então a gente vai explicar um pouco, né? Eu vou explicar um pouco por que tem abdução e os riscos de lidar com isso, tá? E explicar que tem abdução que dá para a gente tratar e tem abdução que a gente não tem como mexer.
explicar bem a questão da força do pensamento, que é aí que tudo começa. É aí que você gera doença e é aí que você gera saúde. Tá? Como na nossa técnica, no meio holístico, a gente trata de saúde e não de doença, então a gente vai falar bastante sobre a força do pensamento, como que você pode orientar o seu cliente para ele gerar saúde e não ficar alimentando doença. Assim como para o terapeuta também. Tá? Como você ajustar uma frequência de pensamento que seja mais saudável para você, que você gere cada vez mais saúde, que você faça com que a tua frequência fique cada vez mais alta, tá? Que é muito importante isso. A gente vai falar do ancoramento, o ancoramento que a gente explica muito nos cursos, fala do método ROM, na cura quântica, na apometria, tá? O ancoramento, qual a importância do ancoramento, qual a função do teu ancoramento. E aí a gente vai falar também das hierarquias que sustentam esse ancoramento, das hierarquias que trabalham com a gente em consultório, tá? E vamos desmistificar isso daí. Falar de orixá, falar de comandante estelar, falar de mestre, falar da equipe médica, enfim, falar de todo mundo que compõe o nosso ancoramento e que ajuda nesse processo, tá? E aí eu vou explicar um pouco sobre as raças estelares. A gente vai falar de níveis dimensionais, justamente para acabar um pouco, existe um mau entendimento aí, né? Que as pessoas acham que se um ser é de uma dimensão muito alta, então ele só é do bem. Então a gente vai conversar sobre isso e vai explicar melhor isso daí, desmistificar um pouco, tá? E aí com isso a gente vai falar sobre algumas raças estelares para poder explicar essa questão. E uma das coisas mais legais, né, que tem nesse curso, que eu acho que estava faltando, é justamente falar sobre o que eu chamo, tá, de configuração do terapeuta. Porque, assim, cada pessoa tem uma equipe definida, tá? Ou essa equipe até muda, né? Enfim, né? A gente vai falar sobre isso também, sobre a equipe pessoal, a equipe de trabalho, se a equipe muda, como que a equipe muda, se você agrega equipes durante o seu trabalho, tá? Então, conforme você vai recebendo a equipe nova ou vai mudando a equipe, você vai trabalhando, cada equipe especializada em determinada coisa, determinado tipo de trabalho. Tá? Então, é muito comum, e é a coisa mais natural do mundo, que você tenha facilidade para fazer determinado trabalho e você não tenha tanta facilidade ou nem enxergue outros tipos de trabalho. Isso não significa que você é incapaz, é incompetente, que você não tem conexão. Não significa nada disso. Isso significa simplesmente que a tua configuração é essa. Tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso, que é um assunto bem legal e eu acho que é bem importante até para evitar um pouco a frustração. Porque às vezes as pessoas veem que determinada pessoa faz tal coisa e ela não consegue fazer. Então ela se sente frustrada, ela se sente, acha que ela não tem a mesma capacidade. E não é nada disso. Tá? As coisas são divididas mesmo. Cada um tem uma função. Tá? E aí a gente vai falar também da importância da integração com outros profissionais. Que a gente não faz tudo sozinho. Né? Mas isso a gente vai deixar para falar no dia do curso. Tá? No final do curso, né, lá no domingo à tarde, eu vou fazer uma simulação de atendimento. Que isso, pelas turmas anteriores, já me passaram feedback que isso faz uma grande diferença no curso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atender uma pessoa ali e vou mostrar passo a passo, desde o começo, tá? Como as coisas funcionam. Tanto da preparação do ambiente, como a ficha de avaliação, conversa, tá? Com a pessoa, conversa com o cliente, a preparação da maca, atendimento, pós-atendimento, tá? Então a gente vai fazer um atendimento mesmo, real, ali na hora, para as pessoas poderem ver, né? Quem nunca presenciou, quem nunca foi atendido, enfim, ver como é que funciona e o que pode acontecer num atendimento. E uma inovação, tá, é que nesse curso Consciência Quântica
a gente vai fazer também um estágio, tá? Então, para as pessoas que moram em São Paulo, logicamente, né, a gente tem um plano de estágio. E isso eu explico mais no curso como é que funciona, mas tem um sistema de estágio também, tá? Então, gente, é isso. Esse curso é bem legal, é bem completo, tá? Como eu disse, eu procurei juntar nesse curso tudo que eu vi no dia a dia, tá? Em mais de 10 anos de atendimento, de experiência, de pessoas que conversaram comigo, de guias, enfim, de todo o contato que eu tive, tá? É um curso muito legal. Como eu falei, ele é ótimo para quem quer atender, seja de forma profissional, tá? Como de forma amadora, tratando só amigos. Ele é excelente para quem já atende, tá? Porque sempre vai ter alguma dica, alguma coisa, algum procedimento, algo diferente que de repente você ainda não faça, tá? Então, é importante para esse tipo, né, de terapeuta, e também é excelente para aquela pessoa que não quer trabalhar com isso, não quer atender, tá? No máximo se tratar, mas gosta de estudar. Por quê? Porque a gente vai se aprofundar em vários assuntos muito legais, tá? Esses todos que eu já falei. Então é um curso muito legal para todo mundo. A única coisa, a única exigência desse curso é que você já tenha feito os cursos com o Rodrigo Romo, que é cura quântica estelar, os módulos da geometria, né? O Reiki, Voronandek, enfim, os cursos do Rodrigo Romo. Ou cursos com a Karina Greco, tá? Que é a apometria quântica, 1, 2, 3, e os cursos dela, ou o método ROM, tá? Método ROM 1, pelo menos, tá? Por quê? Porque, como eu falei, esse é um curso que já é avançado. A gente já vai se aprofundar em determinados assuntos, tá? E se você não fez nenhum desses cursos, você não vai conseguir acompanhar. Até porque, como você não tem a iniciação, você não vai entender os símbolos, né? Você não vai entender a dinâmica, você não vai entender sobre as hierarquias, sobre ancoramento, tá? Então, para esse curso Consciência Quântica, é importante, tá? É exigido que você tenha sido aluno você esteja nessa egrégora, tá? Então, que você tenha sido alunos com o Rodrigo Romo, com a Karina Greco, ou nos cursos Método ROM 1, pelo menos. Tá bom? Para se inscrever, é só você entrar no nosso site www.terapeutasquânticos.com. Entrando no nosso site, você tem a aba Cursos. Aí na aba Cursos você encontra lá o curso Consciência Quântica. Tá bom? Nessa página, você vai encontrar lá toda a programação do curso, né? Todos os assuntos, a data. É bom lembrar que esse curso eu dou uma única vez por ano, tá? Então, se você tem interesse de fazer, não perca, porque senão você vai esperar um ano para fazer, tá? Então, é uma vez só por ano. Então, lá tem a data, tem valores, formas de pagamento, tá? E mais embaixo, um link para você acessar a ficha de inscrição. Então, aí você clica nesse link, coloca lá os seus dados na ficha de inscrição, tá? Tem lá as opções lá de qual curso você quer se inscrever, e aí você coloca lá os seus dados na ficha de inscrição. Tá? Se você é fora de São Paulo, a gente indica também, tem uma lista de hotéis que são bem próximos ali do local, cerca de 10 minutos mais ou menos de carro, ou até menos, né? Tem um que dá até para andar a pé, para ir a pé, tá? Então, a gente já manda uma lista de hotéis também para você, tá bom? Se você tiver dúvida, manda um e-mail para mim, tá? Que aí a gente conversa e tira todas as dúvidas, tá bom? Bom, eu espero que você tenha se interessado, eu espero que você goste, tá? Porque esse curso realmente é um curso muito legal,
tá? Ele é bem diferenciado, ele é bem dinâmico, é um final de semana inteiro, tá? São 20 horas praticamente de curso, onde a gente vai poder trocar um monte de informação, esclarecer um monte de dúvida. É importante dizer o seguinte, esse curso eu não dou símbolos, tá? Mas a gente conversa, fala sobre todos os símbolos que você conhecer, tá? Não importa qual curso que você fez. A gente vai falar, né, como aplicar, que estão ligadas a isso, enfim, tá? É um curso muito legal, gente, muito legal mesmo, tá bom? Eu espero que você participe, eu espero encontrar com você na próxima turma desse curso, tá bom? Até lá!